Estamos de volta com o Viva Piauí que trabalha aqui pela TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí. Nós contando a história do nosso estado através do conhecimento que Elivaldo Barbosa acumulou ao longo de 30 anos de Piauí que trabalha. E nós aqui com as equipes de reportagem, Elivaldo Barbosa, ajudando a contar para você parte da nossa potencialidade. Mostrar para você, piauiense, o quanto somos capazes de produzir cada vez mais e transformar esse estado cada vez mais também, aproveitando suas próprias riquezas. E se tem uma coisa que faz parte da nossa história, é o gado curraleiro, também conhecido como pé duro, que você vai ver aí nas imagens. Esse animal, essa raça, foi a raça apontada pelos pesquisadores, pelos historiadores, como aquela que foi responsável pelo desbravamento do nosso território. E essa raça também passa por melhoramentos. Eu estou aqui ao lado do doutor Geraldo Magela, ele que é pesquisador da Embrapa, e Elivaldo Barbosa comigo também, não só para entrevistá-lo, mas para recebê-lo, Elivaldo. Afinal de contas, estamos diante de uma autoridade, né? É verdade. Estudioso, que há muito tempo dedica aí trabalhos exatamente no esforço que é de aproveitar essa reserva genética que você se referiu, o curraleiro pé duro. Essas imagens são da Fazenda Alto da Cruz, no município de Campo Maior, entre Campo Maior e Castelo, e lá é uma espécie de rebanho bem organizado, bem estruturado e que revela, assim, com nitidez, os traços marcantes do pé duro puro de origem, digamos assim, que é a raça da nossa origem, inclusive da origem do estado do Piauí. E que hoje, Joelson, como você disse aí, é uma raça alvo, objeto de estudos feitos na Embrapa de Teresina, que está resultando, inclusive, no surgimento de uma outra raça, que é o boi tropical, que seria, assim, uma espécie de boi regional em condições de ter um excelente desempenho de produção de carne nas condições climáticas aqui do estado, até mesmo do semiárido, dessa região mais chuvosa, que é aqui do centro-norte, e que a Embrapa tem, através dos estudos do zootecnista e pesquisador Geraldo Magela, esse trabalho já com resultados animadores. Doutor Geraldo Magela, obrigado por ter vindo. Afinal de contas, até onde podemos ir com o gado curraleiro, o gado pé duro? Bem, inicialmente eu agradeço a oportunidade e pelo convite de estar aqui para divulgar um pouco do nosso trabalho realizado não só no Piauí, mas no Maranhão, em toda uma Matopiba, Tocantins, a Bahia. E, na realidade, Mato Grosso e Santa Catarina, nós já estamos difundindo essas tecnologias, uma solução tecnológica, que é o uso do curraleiro para aumentar a rusticidade dos outros rebanhos de outras raças e a qualidade da carne. Né? O curraleiro é um taurino, né? Veio de Portugal, o rebanho fundador é originário da Península Ibérica e se formou aqui no Piauí e por todo o Vale do Rio São Francisco. Daqui que os animais foram para o Maranhão, para o Pará, para Minas Gerais, para Goiás. Esse animal que nós vimos nas imagens, o curraleiro, portanto, ele não é uma raça pura, típica do Piauí ou típica do Brasil? Na realidade, ele foi a maior raça em número de animais no Brasil. Mas vinda de fora? Gente. Não, na realidade foi substituído pelo zebu. A partir de 1950, com a importação que ocorreu em Uberaba, e justamente os cruzamentos que se sucederam, o fenômeno do vigor híbrido, da heterose que aconteceu nos produtos, que produzia mais do que o próprio zebu e do que o curraleiro, esse híbrido. E ficou aquela impressão para os produtores que o gado de fora, o zebu, era melhor. Mas hoje nós provamos que não, o que ocorreu foi a heterose. Cada raça tem vantagens em determinados ambientes. E por pouco o pé duro não foi extinto. E nós usamos a mesma metodologia que quase levou à extinção para fazer o boi tropical. Hoje nós usamos as vacas Nelore, ou síndio, a vaca zebuína, e os touros curraleiro pé duro. E provamos que a heterose ocorre do mesmo jeito, porque são raças muito distantes. O que você está chamando de heterose? Heterose é um fenômeno natural que quando a gente cruza animais ou plantas distantes, o produto tem os genes dominantes de ambos os progenitores, do pai e da mãe, no caso. Então, o produto, ele tem um vigor híbrido. Ou seja, ele tende a ser melhor do que, entre aspas, os pais. Exato, é o nosso caso. Nós, todos os brasileiros, somos fruto de heterose, de cruzamento entre raças. Por isso que o brasileiro vive em qualquer lugar do mundo.
Chegar um americano ou um alemão aqui em Teresina, ele não consegue ficar 15 minutos no sol quente aqui. E nós vamos para qualquer lugar e sentimos... Resultado desse cruzamento. Aí nós estamos vendo o gado curraleiro mesmo original, né, vamos dizer assim, sem essa mistura. A Associação Brasileira dos Criadores de Curraleiro Pé Duro tem sede aqui em Teresina. E o maior rebanho também está aqui no Piauí. A Embrapa tem cerca de 400 animais, nós temos animais em São João do Piauí, em Campo Maior, e uma parte está num parceiro no Maranhão, no Sistema de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, que a gente quer usar esses cruzamentos, né? Lembrando que o melhoramento genético tem duas armas poderosas, que é o cruzamento e a seleção. E os cruzamentos para que possamos produzir uma carne de qualidade, um animal com um bom desempenho ponderal, um bom ganho de peso e adaptado ao meio ambiente. Esse boi tropical que vocês estão buscando, ele tem futuro na nossa pecuária, considerando as nossas características aí de clima, período de chuva? Na realidade, nós iniciamos esses trabalhos de cruzamento com o curraleiro desde 2008. Então, tem mais de 10 anos. Nós já avaliamos mais de 1.000 animais, desde o nascimento até depois do abate, que é a avaliação da qualidade da carne. A gente iniciou em Campo Maior, que é uma região de transição, né, entre o semiárido e o cerrado, em pastagens nativas. E conseguimos diminuir em um ano, comparando com o Nelore, produzindo animais em torno de 600 quilos de peso vivo aos 28 meses de idade no cerrado. Ele já estava pronto para abate, é isso? Com a suplementação apenas de sal mineral e ureia. Então pode ser um boi para criar extensivamente ou em larga escala e o Piauí voltar a ser um produtor de carne. Sim, porque na realidade nós não precisamos de aumentar muito o rebanho. Lembra a Austrália e os Estados Unidos? Com a metade do nosso rebanho eles produzem o mesmo tanto. Porque nós temos gado ruim demais para todo lado. Uma vaca, o dia que o bezerro nasce, ele precisa de 4 litros de leite. Se ela der 2 litros, o bezerro vai desmamar normalmente, mas com a metade do peso. Porque até 120 dias ele só bebe leite, né, um mamífero. Nós precisamos é o que está acontecendo hoje em vários locais do Piauí, com os zebuínos principalmente, o Nelore, o Gir, leiteiro, né, o trabalho realizado pela BCZ local, e temos que melhorar o nosso curraleiro também. É a raça mais antiga do Brasil e é a última que foi reconhecida pelo Ministério. Por quê? Porque não é que foi um descaso, mas acho que foi pior que isso, foi quase um abandono. Se não fosse alguns criadores, né, que nós temos aqui que mantiveram o trabalho da Embrapa e de algumas instituições como a Universidade Federal, que também trabalha nessas avaliações, na caracterização. Até pouco tempo nós não sabíamos nem as pelagens do curraleiro, nem o peso adulto de macho e fêmea. Tudo isso precisa estar caracterizado. Pelagem, por exemplo. Do boi tropical, vocês estão fazendo já esse trabalho? Sim, nós já fizemos do curraleiro também. O ganho de peso, por exemplo. A gente escuta falar que o curraleiro é muito resistente, muito duro, adaptado e que não precisa de nada. Não é bem assim, ele precisa de comida, precisa de água. Né? Um boi adulto, uma vaca, bebe em torno de 60 litros de água por dia. Se ele não tiver 60 litros de água por dia, ou suplementação com cactáceas, né, que também tem muita água, ele vai passar sede. E ele passando sede não tem fome. O reflexo da sede vem antes da fome. Ninguém com sede tem fome. E a mineralização. Todos os solos do Brasil são fracos em minerais, em um ou outro mineral. Se não tiver todos os minerais, as proteínas não se formam. E aí os aminoácidos... O resumo é que teremos carne com baixa qualidade. Porque o animal é o boi sanfona, né? Engorda na chuva e emagrece no período seco. Já tem criador aderindo não diria nem ao curraleiro pé duro, mas ao boi tropical, esse mais encorpado, mais competitivo? Sim, na realidade, nós desenvolvemos esse animal para ser o componente animal do Sistema de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Nós não temos uma raça de carne e nem de leite desenvolvida para o Nordeste. O Girolanda, feito para Minas Gerais, para São Paulo, uma vaca grande, de 600 quilos, que precisa de muita comida e muita água. Nós estamos fazendo o tropical leiteiro também, utilizando o Jersey, o Gir,
leiteiro e o curraleiro. Nós temos vacas boas de leite, como lá no Luiz Lobão mesmo, né? Que Campo Maior. tem várias vacas lá com mais de 10 litros de leite. Nós precisamos de trabalhar nesses indivíduos, acima da média, elite, e multiplicar esses animais através das biotecnologias disponíveis, tanto pela universidade quanto pela Embrapa. Nós temos que avançar muito. Nós não temos uma clínica de FIV aqui no produção de embriões no Piauí. O pessoal busca no Maranhão, Goiás, no Distrito Federal, em Uberaba. Então, nós temos que qualificar a nossa equipe. Nem o curso de inseminação nós estamos tendo aqui mais. Então, fica difícil. O governo do Estado, o SEBRAE, o EMATER, o SDR, né? A gente tem que ir nesses gargalos. Para poder tentar ajudar com conhecimento, com incentivar esse tipo de atividade que pode fazer esses melhoramentos. Exato. A produção de leite, o potencial genético do animal só é expressado quando ele é bem nutrido, né? Se eu passar fome, eu não vou desenvolver o meu peso, a minha altura e nem a minha inteligência. Então, a região dos Cerrados, Uruçuí, Bom Jesus, o sul do Piauí inteiro, o Piauí é muito rico. Eu não consigo entender como que o Piauí é mais pobre do que Sergipe, um estado daquele tamanhozinho, né? É nesses locais que tem comida que nós temos que desenvolver essa bovinocultura moderna. Porque se eu tiver que produzir leite, comida, ou comprar comida, ou irrigá-la no semiárido, a competitividade vai ser difícil. Na Nova Zelândia, exato, a Nova Zelândia custa 8 centavos de dólar num litro de leite longa-vida. Como que eu vou competir com esse leite? Esses impostos aí e benefícios que a gente tem vai acabar, porque o livre mercado indica para isso, né? Nós estamos vendo aí que as coisas estão mudando e nós temos que acompanhar rápido. Nós temos um gado bom, é só selecionar e estruturar a cadeia produtiva direitinho. Quero agradecer ao senhor, doutor Geraldo Magela. Muito obrigado pela participação conosco aqui no nosso Viva Piauí, que trabalha, ele que é pesquisador da Embrapa, está fazendo um trabalho de pesquisa para desenvolver essa nova raça que é o boi tropical. Muito obrigado pela presença e sucesso nas pesquisas e no trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigado. E olha, Elivaldo Barbosa, a criação de animais está sendo diversificada nos tabuleiros litorâneos. A produção de aves e ovos e a piscicultura geram empregos e atraem investidores de outros estados do Brasil. A avicultura e a piscicultura por aqui são bem recentes. O aviário foi o primeiro a se instalar nos tabuleiros litorâneos. Mas a movimentação só aumenta. Em cada lote, as aves têm exatamente a mesma idade, o que garante um controle maior de qualidade. As pintainhas chegam com apenas 2 dias de vida. São 5 meses de desenvolvimento até pôr o primeiro ovo. A vida útil se prolonga por até 1 ano e 2 meses. Já são 30 mil aves distribuídas em 3 lotes. A meta do criador é alcançar 6 lotes, mais um de recria. Em atividade, há 2 anos a granja produz diariamente aproximadamente 25 mil ovos, o que representa cerca de 12% do mercado consumidor de Parnaíba. E os investimentos em tecnologia devem dobrar a capacidade até 2022. Para isso, uma das apostas é o uso da tecnologia. Um dos lotes já foi automatizado. O sistema de distribuição de alimentos facilita o manejo e reduz os custos. É fundamental para a minha granja, porque a gente precisa reduzir custos para se manter vivo no mercado atual, concorrência muito grande. Então, com a automação, eu consigo ter uma produtividade melhor e consigo cada vez mais reduzir os custos. E o que muitos criadores eliminam, Daniel utiliza para baixar mais ainda os custos. Todo o esterco produzido pelas aves é acumulado e depois vendido. O resíduo é rico em nutrientes, adiciona matéria orgânica ao solo, transformando-se em poderoso fertilizante natural. 1,5 toneladas por dia garante a diminuição de 10% dos custos. Outra alternativa é a fabricação de ração. A usina produz diariamente 3.500 quilos, o suficiente para alimentar todo o plantel. Com tudo isso,
Daniel consegue distribuir ovos sempre frescos em Parnaíba e cidades vizinhas. Atualmente nós estamos produzindo 35 mil ovos dia. Até 2022, nossos planos é ficar com 60 mil ovos dia, que é o ideal para o que eu planejei na minha granja. A poucos quilômetros dali, a água em abundância faz surgir outro negócio promissor. A criação de tilápia começou em 2018. Por mês, 60 mil alevinos são postos nesses tanques. A sobrevida é de 80%, garantindo que cerca de 48 mil peixes cheguem à fase adulta. O responsável técnico conta ainda que um sistema de cultivo sustentável com o uso de probióticos diminui em até 80% a renovação da água nos tanques de recria. A gente vem utilizando probiótico aqui tanto na produção de renil como engorda, que é uma cepa de bactérias, né, com vários micro-organismos que permitem com que a gente baixe a quantidade de renovação de água ao longo do cultivo. Com isso a gente consegue aumentar a produtividade por metro cúbico e diminuir a taxa de renovação ao longo do cultivo, conseguindo resultados mais expressivos, até econômicos, né, financeiros, com menor uso de água. O produtor cearense fugiu da seca e aqui encontrou água em quantidade necessária e aproveitou uma grande estrutura de criação de camarão desativada para desenvolver a piscicultura. Além do espaço para recria, o produtor já utiliza 10 dos 16 tanques de 1 hectare cada. Em 7 meses, as tilápias atingem cerca de 1 quilo. Estão prontas para o consumo. A tilápia ela já está muito bem estruturada aqui, principalmente nessa região aqui do Nordeste, devido à rusticidade dela, né, que ela suporta bem as intempéries de mudança de temperatura, de oxigênio, entendeu? E ela caiu no gosto do nordestino e do Brasil também, com certeza. Rapidamente, o fornecimento pode se expandir para além dos limites da cidade litorânea. Esse é o único investimento em piscicultura nos tabuleiros litorâneos. Em menos de 1 ano de atividade, a produção já chega a 15 toneladas ao mês e a propriedade tem capacidade para atingir 40 toneladas em 30 dias até setembro de 2020. Olha, impressionante como a piscicultura é capaz de gerar, né, mão de obra, trabalho, renda. Elivaldo Barbosa, todos estamos aqui ao lado do gestor de projetos de piscicultura do Sebrae, doutor João Pinheiro, estamos recebendo aqui também. E eu pergunto agora para os dois, vou começar com o Elivaldo Barbosa. Elivaldo, sabia que o Tabuleiros Litorâneos era capaz de produzir esses projetos de piscicultura? Eu diria capaz sim, porque é um projeto que é uma área que tem uma grande disponibilidade de água, excelente infraestrutura, sol à vontade e tudo mais. Agora, é a grande surpresa revelada aí pela Gorete Santos, nessa belíssima reportagem, é que a piscicultura já estava assim, no nível razoavelmente avançado nos Tabuleiros Litorâneos. Eu fiquei impressionado, Gelson, eu não conhecia realmente essa iniciativa. Aí já é um projeto de tanque-rede, já é uma outra imagem aí, né? Já é outra situação. Mas lá nos tabuleiros litorâneos, a piscicultura e a avicultura de postura também são as grandes novidades, a meu ver, que mostram a importância, né, Gelson, desse projeto. Quem pensa que o tabuleiro litorâneos era só para produzir frutas, totalmente enganado, né? Está enganado. Bom, estamos aqui, como eu disse, com o gestor de projetos do Sebrae, que vai conversar conosco de piscicultura do Sebrae, que vai conversar com a gente sobre essa capacidade também do estado do Piauí. Doutor João Pinheiro, seja bem-vindo aqui ao nosso Viva Piauí. Pergunto, é claro que não é em qualquer lugar que se faz um bom projeto de piscicultura, mas o Piauí tem ferramentas para desenvolver essa atividade também? Bem, a cadeia produtiva da aquicultura no estado do Piauí, podemos dizer que é um setor emergente e que nos últimos anos tem crescido de maneira assim extraordinária. Só para você ter ideia, em 2005, quando começou-se a trabalhar a piscicultura no estado de uma maneira assim mais empresarial, o Piauí produzia entre 2 a 3 mil toneladas de peixe ano. Chegamos já em 2018 com a produção de 18 mil toneladas, o que foi realmente um dos
setores do agronegócio voltado para o micro e pequeno empresário, que, sem sombra de dúvida, foi o que mais cresceu nos últimos 10 anos. Isso já coloca o Piauí como o quarto maior produtor de pescado da região Nordeste. Quarto maior? Da região Nordeste, o quarto maior aliás, o quarto maior da região Nordeste, o 14º do Brasil e o 10º maior produtor de tilápia do Brasil. Então, ou seja, o estado do Piauí está muito bem ranqueado no que se diz a questão da produção de peixe, levando em consideração que o espaço de tempo que essa atividade começou-se a trabalhar é relativamente muito pequena. Eu até digo que a aquicultura é um setor estratégico, né, para o estado, no que diz respeito, inclusive com a questão da segurança alimentar. Haja visto que pequenas propriedades onde tem uma pequena barragem, um pequeno açude, hoje esses pequenos produtores já começam a diversificar a sua produção, produzindo lá o peixe que serve para a alimentação da própria família e também o excedente para o próprio mercado. Outro fator muito interessante que a gente tem trabalhado com relação à questão da piscicultura é a questão da sustentabilidade da propriedade, ou seja, incentivando que esses produtores possam fazer a integração da piscicultura com a agricultura, fazendo a reutilização da água. Então, numa área relativamente pequena, vamos supor de meio hectare, é possível plantar milho, feijão, melancia, batata, banana, fazer silagem, criar pequenos animais e ter a produção de peixe, ou tudo seja, integrado. Tudo de maneira integrada, fazendo a reutilização da água. Ou seja, em aproximadamente 90 dias, essa realidade é totalmente modificada. Olha, meio hectare é uma área relativamente pequena. Muito né? pequena. 50 metros por 50 metros. É isso, meio hectare? 100 por 100 hectare? São 5 mil metros quadrados. 5 né? mil metros quadrados. Então, a área é muito pequena, o investimento também é pequeno, está ao alcance desses pequenos produtores, até mesmo porque o kit de irrigação, ele gira em torno de R$3.000, então o investimento não passa de R$15.000 para que você possa estar fazendo a implantação de um pequeno projeto. Uma coisa que me chamou a atenção, nós estamos no 10º lugar na produção de tilápia. Do Brasil. Especificamente na tilápia, ao que parece, nós estamos tendo uma competitividade maior ou a impressão? Qual o tipo, a espécie que mais parece rentável aos piauienses? Bem, o carro-chefe da produção de peixe no Piauí ainda é o tambaqui, mas aos poucos a tilápia começa a ganhar espaço. Hoje, 50% da produção de pescado do Piauí é tilápia, que inclusive já vem exportando para outros estados. Agora, um fato muito interessante é que, apesar dos 6 anos de seca, alguns estados do Nordeste tiveram uma regressão na produção e o Piauí foi um dos estados que cresceu, mesmo levando em consideração essa questão da seca. Mas o que fez com que esse crescimento fosse assim uma coisa muito evidente foi a implantação de novos projetos, a ampliação dos projetos já existentes e grande investimento na melhoria, né, da introdução de alevino de melhor qualidade e também investimento em novas tecnologias que gerou aumento de produtividade. Agora, o desafio da agregação de valor, que é sempre colocada em discussão, enfim, do beneficiamento do pescado, ou seja, dar mais valor ao produto que é criado no Piauí, produzido, na hora de vender no mercado. Pois bem, um dos grandes gargalos que a gente pode estar aqui enumerando ainda é a carência que se tem de unidade de beneficiamento. Né? Hoje, o mercado, o consumidor, ele é muito mais exigente do que em anos anteriores. Hoje, ele quer um filé, ele quer um nugget, um bolinho de peixe, ele quer um produto com valor agregado. Sim. Então, isso ainda é um desafio e o caminho do peixe é o mesmo caminho do frango. É o beneficiamento, né? Industrial. Né? E assim, eu falo também que a carne do futuro é o peixe. Né? Se você levar em consideração que num hectare de lâmina d'água, você poderá produzir de 7 a 10 toneladas no mesmo hectare, você não passa de 500 quilos para a produção de carne bovina, então o caminho é esse aí. Até mesmo porque a população do mundo inteiro hoje demanda o quê? Um produto que tenha uma proteína muito bem agregada, que é a questão do peixe. E hoje, eu estava fazendo uma pequena pesquisa, o Brasil importa de pescado 1,3 bilhões de dólares. Ou seja, poderíamos produzir isso. A produção brasileira ainda não é suficiente nem para abastecer o mercado local. Né?
E o Brasil, infelizmente, ainda, apesar do grande volume d'água, ocupa o 13º ocupa o 13º como maior produtor de pescado do mundo, né? Mas ainda importa o bacalhau, a sardinha, o salmão, que poderiam, o salmão, por exemplo, pode estar se produzindo. E essa pergunta aqui, que eu gostaria de fazer para o senhor, essa importação não tem a ver com a espécie, ou qualquer uma dessas espécies podem ser produzidas, por exemplo, aqui? Não, o salmão principalmente, né? O salmão, já existe tecnologia que pode ser importada, que pode ser produzida no Brasil, e aí a gente ainda continua importando do Chile, né, com um país até certo ponto territorialmente limitado, né, com relação ao Brasil, e o Brasil continua importando o salmão ao longo tempo do Chile. Em relação aos reservatórios que existem no Piauí, as barragens lá, que muitas vezes já começa a se perceber a implantação, instalação de projetos de tanques-redes. Ainda há muito terreno, ou muita água, muito espelho d'água a ser explorado nesse aspecto? Muito, né? O Piauí tem um lençol freático extraordinário, o Rio Parnaíba, Rio Puti, as pequenas e grandes barragens têm um potencial enorme. Agora, o que realmente ainda é um empecilho para se produzir cada vez maior é uma grande burocracia com relação à questão do licenciamento ambiental, o crédito para o investimento também ainda é difícil. Para fazer esse tipo de produção que nós estamos vendo nas imagens, é burocrático? Sim, principalmente quando se trata de tanque-redes, né? Porque na barragem de Boa Esperança, uma das primeiras. Na barragem de Boa Esperança, que tem grandes projetores, que inclusive já estão vendendo para o estado do Ceará, e antes o Piauí importava do Ceará, está vendendo tilápia para o estado vizinho. Há uma burocracia muito grande, porque tem que ter uma licença, não da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, mas do governo federal. Esse é o tanque-rede que nós vimos. Exatamente. Esse é um cultivo de alta densidade, né, onde no espaço relativamente muito pequeno se pode produzir com uma intensidade muito maior. E aí a burocracia barra isso? A burocracia barra, o crédito é uma dificuldade muito grande, a comercialização ainda para entrar nas redes do mercado ainda é um grande empecilho, porque há necessidade do selo de inspeção municipal, quando se trata da comercialização ser feita no próprio município, e do selo de inspeção federal, quando se trata de vender para outro estado ou entrar numa rede de supermercado. Então, isso dificulta muito ao pequeno produtor, principalmente. Olha, eu quero agradecer ao senhor, doutor João Pinheiro, muito obrigado pela participação aqui conosco, gestor de projetos de piscicultura do SEBRAE, que dividiu conosco parte do seu conhecimento com o telespectador da TV Cidade Verde, que quer entender um pouco dessa atividade econômica que pode ser importante para o Brasil e para o Piauí. O Piauí, ao que parece, está aproveitando essa onda, né? Com certeza. Muito obrigado pela participação, muito obrigado por ter vindo. Elivaldo Barbosa, quero agradecer a você também, Elivaldo. Com certeza, Joelson, muito obrigado pela oportunidade, e amanhã tem mais assuntos importantes, relevantes para a nossa economia e que foram abordados, tratados, reportados aí nos últimos 30 anos através do Piauí que Trabalha, TV Cidade Verde. Ao longo de 30 anos, o senhor já encontrou com o Elivaldo Barbosa muitas vezes, hein? Várias vezes. E eu quero aproveitar a oportunidade. Grande colaborador do Piauí que Trabalha, doutor João Pinheiro. Pois é, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de parabenizar o Elivaldo, toda a sua equipe, a TV Cidade Verde, né, por esses 30 anos de bom trabalho em prol do desenvolvimento econômico e social do Estado do Piauí, mostrando as nossas riquezas para todos aqueles que queiram até estar investindo aqui, né, Elivaldo? Com certeza. Muito obrigado. E aproveito também essa sessão de agradecimentos, Joelson, para agradecer a vereadora de Teresina, Cida Santiago, que hoje usou a tribuna para manifestar ao plenário, submeter ao plenário uma moção de louvor aos 30 anos do Piauí que Trabalha. Aprovado por unanimidade. Muito obrigado à vereadora Cida Santiago, em nome da TV Cidade Verde, a todo o plenário, todo o Poder Legislativo da capital. Muito obrigado também, Elivaldo, a todos aí da Câmara de Vereadores de Teresina por esse reconhecimento. Elivaldo, muito obrigado. Até amanhã. Muito obrigado, Elivaldo. Até amanhã. Muito obrigado, doutor João Pinheiro. Muito obrigado a você que acompanhou o Viva Piauí que Trabalha desta quarta-feira. Nós voltamos amanhã a partir de 1h30 da tarde com mais um episódio do Viva Piauí que Trabalha, falando a respeito também de atividades econômicas que são motores para o nosso desenvolvimento. Até amanhã. Um grande abraço a todos vocês. Viva Piauí que Trabalha.